Olá, eu sou Márcio Schenato e está começando mais um programa Movimento em Pauta. Programa especial, gravado fora do estúdio. Estamos em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, entre os dias 23 e 25 de maio, durante o evento Conexões Globais 2013. Por aqui passaram debatedores falando sobre cultura digital, mobilização social na internet, direitos civis na rede, democracia 2.0, entre outros temas. Eu conversei com debatedores, participantes do evento, oficineiros, ativistas digitais e agora você conhece quem fez parte do Conexões Globais 2013. O Fábio Malini é jornalista multimídia e professor na Universidade Federal do Espírito Santo e foi debatedor na primeira palestra, no primeiro debate aqui no Conexões Globais 2013 e vai conversar com a gente aqui no Movimento em Pauta. Obrigado, Fábio, por ter topado fazer esse bate-papo logo depois de ter participado ali do primeiro debate do dia. Eu que agradeço você, o pessoal de Caxias do Sul que também está nos assistindo. Valeu. Como é que foi esse primeiro debate? O que tu sentiu ali com webconferência também? Funcionou? Alguém de outro local com vocês falando ao mesmo tempo? Não tem problema? Acho que funciona, né? Hoje com tecnologia a gente consegue fazer muitas coisas, né? Agora com essa coisa de hangout, né? Você faz conferência com várias pessoas ao redor do mundo e isso é muito importante, né? Porque muito utilizado às vezes por empresários e tal, mas o pessoal que articula movimentos sociais também se deu conta que isso é importante. Hoje com a sua conta do Google, por exemplo, né, você consegue fazer um processo de webconferência com várias pessoas, né? E isso, além de reduzir custos, né, possibilita também algumas transformações importantes, né, como conhecimento circular. Né? Acho que isso é importante. Algo que tu defende é que um protesto na rede equivale a um protesto na praça. O Facebook tem esse mesmo poder de um protesto na rua, enfim. Para ti não existe separação, não deveríamos separar uma manifestação virtual de uma real. Hoje não é possível mais, né? Porque a rede, ela tem, digamos assim, 3 momentos, né? Se a gente fosse reduzir a rede. O primeiro momento é a emergência dos grupos de discussão, final dos anos 70 e todo anos 80, né? Seria as comunidades virtuais. E ali você é um sujeito numa comunidade, né? Você é um e-mail, você é uma pessoa que circula informação na comunidade. Segundo é a emergência da web, que é essa internet gráfica. E aí você, pessoa física, vira um site. Então você passa a ter site, você vira um site. Você, no final dos anos 90, até tem um blog. E o terceiro momento é quando você passa a ter a possibilidade de ser um perfil. E aí, ser um perfil significa estar em outro tipo de regime. Primeiro, não há mais site, há timeline. E se há timeline, eu recebo informações de outras pessoas que eu curto, que eu sigo, que eu sou amigo. Né? E a partir daquilo que eu recebo, eu também publico para que outras pessoas recebam. E essa troca, essa possibilidade de troca e convívio, cria relações. E, em geral, essas relações elas já têm um nível de localidade. Então, eu até falava isso na palestra. A gente saiu da dimensão da glocalidade, aquela ideia do glocal, né, o global com local, para uma ideia de logalidade, né, a ideia de login. Você se loga em determinado dispositivo e, a partir daí, você diz o que você quer dizer. Sem dúvida alguma, essa articulação entre internet e rua já produz os seus primeiros efeitos. Aqui mesmo em Porto Alegre, há pouco tempo, teve uma grande manifestação contrária, se não falha a memória, ao aumento do preço da passagem, que houve toda uma articulação na rede, ou seja, a rede era a rua. Essa funcionou, lotou a rua aqui, foi manchete em todo o Brasil, mas eu tenho um exemplo, por exemplo, em Caxias do Sul. Era contra a vinda na cidade do pastor, do Marco Feliciano. 800 pessoas no Facebook confirmando que iam. Aí eu fui fazer a reportagem lá, tinha 20 pessoas. Então, são casos e casos, né? Diferentes. Não quer dizer que porque um não funcionou, o outro não vai funcionar. Esse tipo de manifestação vai ser convencionada de maneira até pejorativa como o ativismo do sofá. Aquele cara que fica na internet o tempo inteiro e fica criando mobilizações que não tem tanta consistência de organização. Veja, sim, por um lado é ativismo no sofá, mas
existe também o reacionário de sofá. Então, o reacionário de sofá, que, por exemplo, no caso do Marco Feliciano, é fortíssimo. A rede que o Marco Feliciano tem é extremamente de conversação. Em geral, os políticos, quando passam por aquela trollagem que o Marco Feliciano passou, em geral, o que acontece com ele? Ou ele sai fora da discussão, renunciando a determinado cargo, né? Ou ele se silencia. Muito comum isso. O que fez o Marco Feliciano de diferente? Nenhuma coisa nem outra. Ao contrário, ele falou mais, ele se expressou mais. Isso significa que ele teve uma postura, talvez até mais inteligente, do que setores, por exemplo, mais à esquerda, por exemplo, que se calaram diante daquela situação. Então isso é muito curioso que, veja, eles contrapõem ao movimento na rede através das mesmas armas dos movimentos. Para além do juízo de valor se sou contra ou a favor, no caso, sou bem contrário ao pensamento do Marco Feliciano, mas para mostrar que, no caso dele, né, ele tenta esvaziar a rua ocupando a própria rede. Sem dúvida alguma, sem uma organização política forte, você não consegue também produzir efeito de rua. Mas eu acho que a gente vive um momento em que essas questões estão sendo amadurecidas. A gente está bem na infância dessa relação internet e rede, muito na infância, né? E não há possibilidade de pensar qualquer tipo de manifestação hoje sem articulação da rede. Então, Fábio, assinar petições tipo a VAS, tu assina uma petição online, tem algum efeito na vida real, na prática, com essas causas que a gente defende? Eu acho que a gente tem o Avaz um importante processo de clicativismo, né? Em que você, de certa maneira, se envolve em determinada causa, clicando e assinando determinada petição. Muitos dizem que isso não tem um efeito social amplo, né? Mas, se a gente imaginar e pensar que uma das funções da criação de uma rede de perfis, se engajar em determinado tipo de manifestação, é fazer com que determinada causa seja simpático a esse grande público, porque eu tenho lá 3 mil seguidores, você tem mais 3 mil, já são 6 mil pessoas, né, que alcança esse compartilhamento dessa assinatura. Então, por um lado, você torna simpático a causa, e por outro lado, você denuncia determinada figura. Esse movimento já faz uma mudança de mentalidade. A gente está na infância dessa articulação entre internet e rua. Muitas das petições do Avaz, elas nascem da rua. E muitas das petições da Avaz vai para a rua. Então esse movimento é um movimento que ele vai se autorregulando até um ponto que efetivamente essa relação já não faça mais sentido, ou seja, separar a rua e rede. Então acho que depende de qual petição você assina, né? Mas a gente tem a lei da ficha limpa no Brasil. Ela aconteceu por conta de petições online. E ela mudou a política brasileira, né? Já de início. Muitos políticos hoje não podem mais se candidatar por conta dela. Não, a gente vê boas causas, o pessoal se manifestando através da rede, mas também tem aquele outro lado, pelo anonimato da rede, no mesmo post defendendo uma boa causa, opiniões que tu jamais imaginou que iria ouvir. Como é que tu avalia isso, essas pessoas que, através do anonimato, acabam soltando todo tipo de indignação de forma pesada mesmo? Eu acho que a gente tem que imaginar que a característica cada vez mais do público de internet é ser anônimo. Isso não é um problema em si. Veja, o jornalista, constitucionalmente, nós temos o direito de proteger a nossa fonte. Então você pode relatar alguma coisa e tornar aquela fonte anônima. A justiça pode receber denúncias anônimas. Agora, por que esse tipo de liberdade entra no campo de controvérsia? Sobretudo porque o anônimo ele tem cada vez mais uma característica que muitas vezes nós, sobretudo a grande mídia, deixou de ter, que é a franqueza, né? Então, muitas vezes é o anonimato que traz a franqueza. É o caso, por exemplo, das denúncias do Wikileaks, né? Então, essa relação é uma relação complexa, porque hoje você manda uma denúncia de determinado veículo e ele não publica, né? E aí o que a pessoa faz? Publica. Publica como? Anônima, na mesma condição que ela teria se fosse entrando no circuito de mídia. A mudança na estrutura de mídia muda e deve mudar também nossa concepção de anonimato. O fato de cada cidadão, cada internauta ser um produtor de conteúdo, isso não é um problema também na tua visão? Não acaba dando, não um conflito, mas são tantas opiniões ao mesmo tempo que a gente... Qual seguir, quem está certo, enfim, como é que se filtra isso? Eu acho que a questão da abundância
e do excesso de gente falando, né, é um problema. Né? Um problema que muitas vezes você precisa de silêncio, até para formar juízo sobre alguma coisa. Né? No entanto, me parece que a gente tem dois movimentos. Um movimento individual de você buscar perfis para se engajar sejam relevantes. Então é um movimento primeiro seu. Segundo, né, é que você, de certa maneira, tem uma certa acuidade na informação que você está recebendo. Né, e aguarde um pouco mais, não saia compartilhando de uma vez só. Acho que é um processo muito normal de aprendizagem, né, com esse dispositivo, que a velocidade é um valor em si. Né? Enquanto a gente conversa aqui, dá para ver que está acontecendo o segundo debate do dia, né, também por webconferência. E também a questão que me surgiu agora por causa do debate da democracia 2.0. A questão de criar leis, uma constituição através das opiniões, das sugestões que as pessoas dão na internet. Como é que tu vê isso também? Acho que o futuro da democracia passa por múltiplos aspectos, né? Sem dúvida alguma, a rede tem um papel fundamental na qualificação do processo democrático. Primeiro, a rede tem mostrado a possibilidade de construir ambientes deliberativos comuns. Vários governos, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, tem experiências que vão nessa direção. Segundo, ela traz novas temáticas, né? Nova agenda, né? Com a quantidade incrível de movimentos que se articulam, né? Colocam as suas pautas e exigem direitos, né? Ou mesmo retratação, muitas vezes. Acho que a democracia ela vai se revigorar muito em função da possibilidade de a gente criar terrenos de franqueza. No mundo cada vez mais demagógico, de bajulação, etc., a gente precisa, nós jornalistas sabemos disso, da importância da franqueza, que no final das contas é o risco da verdade. A verdade, ela carrega esse risco, né? Porque quem aporta, ele também tem um risco também, muitas vezes até de vida. Né? E acho que a internet ela traz essas franquezas todas e nos coloca, às vezes de maneira um pouco agressiva, nesse mundo. Está terminando o primeiro bloco, mas no segundo tu vai contar um pouquinho da tua carreira como jornalista multimídia, entre outras coisas. Pode ser, Fábio? Pode ser, vamos lá. O programa Movimento em Pauta, conversando com o Fábio Malini, jornalista multimídia e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, volta já. Sindsaúde Lazer. A colônia de férias do Sindsaúde em Arroio do Sal está à disposição dos associados durante os 12 meses do ano. O local oferece infraestrutura completa, com piscinas, sala de jogos, cozinha coletiva, churrasqueiras, campo de futebol e estacionamento seguro. Os apartamentos têm capacidade para 6 a 8 pessoas. Lazer e qualidade de vida é na colônia de férias do Sindsaúde, aberta aos associados durante os 12 meses do ano. Sindsaúde de Caxias do Sul. Valorização profissional e respeito aos trabalhadores. De volta com o segundo bloco do programa Movimento em Pauta, especial, fora do estúdio, gravado durante o Conexões Globais, que aconteceu em Porto Alegre, de 23 a 25 de maio, na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu estou aqui conversando com o professor Fábio Malini, professor, jornalista multimídia, da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas como é que começou a tua carreira como jornalista, Fábio? Na verdade, eu saí de Vitória, onde eu me formei, fui para o Rio, onde fiquei 6 anos trabalhando, e no final do 6º ano eu vi um concurso público e voltei para Vitória. Nesse tempo eu conheci 2 amigos, com esses 2 amigos a gente entrou no mundo do desenvolvimento de sites para a internet, com linguagem de portal. Era a época em que todo mundo queria ter um portal. E a maior parte dos meus colegas de universidade se formavam e iam para uma redação de papel, né? Com uma alta rotatividade, como até hoje, né? O cara fica pouco tempo numa redação de papel. E eu gostava muito de tecnologia, eu queria muito trabalhar com internet, mas também no Brasil você não tinha os portais de internet,
né, estruturado com o jornalismo, né? O primeiro jornal A internet ela já começa também com um modelo antigo, assim, de grandes meios de comunicação assumindo o controle já de cara, né? Depois, os pequenos foram tomando conta aos poucos depois. Sim, sim. Primeiro houve esse processo de transposição, né, do próprio jornal. Então, os grandes jornais foram para a internet, transpondo o seu jornal de papel, emissora de TV, a mesma coisa. Então, quando eu cheguei no Rio, que não é um mercado tão complexo assim em termos na área de multimídia, o grande mercado é São Paulo ainda hoje, a gente teve a oportunidade de, aspas, vender, né, portais. Então a gente fazia desde portal para grandes modelos até portal de trabalho voluntário para Globo.com, coberturas especiais para determinadas empresas. Então foi essa primeira experiência com uma produção independente, né, que hoje permite, por exemplo, eu que sou professor, né, quando vou organizar uma cobertura multimídia, né, ter de pensar a cobertura no Twitter, a cobertura no site, né, com uma linguagem WordPress, que é blog. Que disciplinas, em que curso? É no curso de jornalismo? Jornalismo. Eu dou aula de jornalismo na área de cibercultura e trabalho dentro do jornalismo online com os meninos desenvolvendo tanto produtos laboratoriais quanto produtos, né, ou análises mais teóricas. Sou pesquisador também na área de cibercultura. Então, me parece que hoje o grande desafio para o jornalista é ter um outro tipo de identidade, para além daquela identidade de massa, né? E essa outra identidade passa por fazer curadoria de conteúdo na internet, passa por ter canais próprios na internet, canal no YouTube, canal no live stream, fazer coberturas em tempo real com o celular, que é uma outra linguagem que o jornalista ele transpõe a sua linguagem de notícia. Isso já é uma expertise que o jornalista tem, né, para ter o seu próprio canal em dispositivos web. Então acho que quem vem desse mundo de internet consegue decodificar mais rápido, mas não há nenhum tipo de dificuldade, muitas vezes, de um jornalista tradicional que vá para a internet e se adequa bem a ela. Eu ia comentar isso. Eu e o cinegrafista, o Bruno Trindade, que viemos aqui para Conexões Globais, andando com tripé grande, equipamento e tal, e todo mundo com celular, câmera pequenininha, pensava, me senti um peixe fora d'água. Até quando vai esse modelo com câmera grandona, com equipamento desse porte? Tu já transmitiu um carnaval com um celular ao vivo? Uhum. A gente fez a primeira transmissão nossa do carnaval, ele foi feito com celular, usando um aplicativo chamado Kik. Celular, inclusive, que aí o celular? O meu celular quebrou, Galaxy S2. Transmissão do Carnaval de Vitória ao vivo. Eu trouxe meu celular velhinho de guerra, assim, mas que ele, na época, é um N85, ele tem duas características que eram importantes, isso é legal para quem está querendo ter isso. Primeiro, a qualidade nem tão muito boa, nem não ruim na câmera, porque quando você tem uma qualidade de câmera muito boa, demora, porque fica mais pesado o arquivo, então ele envia para a internet mais lento. E ele tinha uma boa qualidade de imagem e ele possibilitava a conexão com a internet e o aplicativo do que é o Kik, ele rodava nesse celular. Isso, a gente está falando de 4 anos atrás, né? Hoje, com o smartphone, você consegue fazer transmissão ao vivo, né? Até um festival de música, né, que eu transmiti, eu estou olhando... Aqui na minha frente tem uma tela enorme, que é um dispositivo de segurança, e as várias câmeras de segurança, sabe? Que a gente vê em banco, né, aquele monte de imagem, né? A gente comprou esse equipamento, plugou na internet e botou várias câmeras no palco e ficava só chaveando, e isso dava uma multicam, né? Isso entrava na internet sempre uma câmera só, mas sempre mudava. O pessoal perguntava, como que esse pessoal está fazendo? Câmera de vigilância. Câmera de vigilância. A gente só zapeava e aquilo ia mudando de posição. E a gente tinha, então, 5, 6 câmeras, um no palco, outro na plateia. E as pessoas, interessante. Então, muitas vezes, se você tem um pensamento tecnológico, você consegue driblar uma dificuldade que você tem de ter câmeras mais profissionais como essa que você está fazendo e que você precisa de um trabalho de uma imagem com mais qualidade, né? Hoje é possível também transmitir em alta definição com câmeras menores, com boa e excelente qualidade. Quais são as redes sociais que tu usa? Todo mundo fala, lembra de Facebook, mas o que mais que tu utiliza? Twitter, YouTube, esses mais eu conhecidos? Passei por Orkut, passei por tudo Passou isso. pelo Orkut. Tem ainda a tua conta no Eu Orkut? tenho a minha conta no Orkut, está lá, Nath Morta, né?
Aliás, aqueles que defendam a necessidade de criar uma memória do Orkut, né? Eu perdi muita coisa, muita informação que eu me arrependo de ter apagado. Mas eu gosto muito do Google Plus agora, porque tem a comunidade, que é uma coisa que traz de volta, que é uma coisa que a gente não tem no Facebook. Eu passei por todas, assim, Facebook, Twitter, algumas eu não acesso muito, né? Tumblr, né? Sou blogueiro, muitos anos, né? Quase 10 anos. Então, convivo com essa possibilidade de criar públicos em diferentes canais, né? Eu acho que a gente tem que testar, sobretudo quem é comunicador. Tem que testar, ver os limites também, até do ponto de vista estético de cada um deles, né? A gente já viu o Orkut morrer. Tu aposta em algumas dessas mídias sociais aí que não dura muito? Eu acho assim que... Acho que, por exemplo, essa pergunta sempre vem assim, o Facebook vai continuar? O Facebook ele é uma empresa que quer ser o padrão de relacionamento social da internet. Eu acho que tudo depende também do grau de possibilidade de liberdade que você dá ao usuário. Em paralelo tem muitas outras, né? Tem o Wen, que é para viagens, tem... enfim, tem umas outras menorzinhas que vivem fazendo pedidos que também estão lá, estão sobrevivendo como é que é? Couchsurfing, que é para sofás pelo mundo, para visitantes, enfim, tem uma série de paralelos. Porque os grupos de afinidade, eles criam relações específicas através de ambientes. Por exemplo, na Espanha, uma grande rede social de ativismo, chamada N-1, em que os ativistas se organizam. Na China é uma rede própria também, não é o Facebook, é mais acessado. Sim. Então acho que os grupos de afinidade, eles sempre se coadunam, sempre se organizam para criar um certo tipo de relação. Isso aí vai desde aquelas pessoas que fazem bordado, que criam uma rede social para discutir bordado, até aqueles que querem discutir política, né, a ocupação de rua, etc. Eu acho que o legal da internet é isso. Ninguém vai encher essa paciência porque você gosta de bordado e quer ficar na rede de bordado. E ninguém vai encher essa paciência porque você gosta de fazer ativismo. Acho que são instâncias distintas em que o desejo de cada um, de certa maneira, é respeitado e você entra, né, a história do cara macaco no seu galho é algo que caracteriza muito essas redes todas na internet. Então, questão da ética, tu acha que está a um ponto de já as pessoas entenderam o que é o espaço de cada um, mas ainda tem alguma coisa que se avançar? Eu acho que a questão da ética, é claro que precisa se localizar em quais dispositivos, etc. Eu costumo sempre falar que acho que a questão da ética, o limite é a verdade. Eu acho que, por exemplo, no campo da expressão, né? Então, muitas vezes, a verdade não vem de quem tem nome, vem de quem é anônimo. E muitas vezes a mentira vem também de quem é anônimo e de quem, entendeu? Então, o contexto é importante você entender. Eu acho que o mais interessante é isso, é uma frase do Zola, né? O limite da liberdade de expressão é a verdade. Eu acho que se a gente trabalha com ela, acho que não tem nenhum tipo de problema em como ela é construída e veiculada. Um evento como esse, Conexões Globais, o que tu sentiu de ter participado e o que eventos como esses podem significar para o futuro da internet, questão da liberdade para ela se manter como ela está, ou avançar, mas para melhor? Eu acho que eventos como Conexões, eles são eventos rede. São eventos que ele pode acontecer no Rio Grande, pode acontecer em Vitória, de onde eu sou, pode acontecer em Caxias do Sul, pode acontecer em Paris, pode acontecer, né, em Manaus, pode acontecer em São Paulo. Ele tem um lastro globalizante, né, porque as temáticas são temáticas globalizantes. Tem a ver com a dimensão que é um evento rede, ou seja, por trás dessa estrutura existe um conjunto de atores, né, que buscam amplificar a liberdade da internet. Eu acho que isso é muito relevante e, sobretudo, o Rio Grande do Sul é um grande polo da liberdade de software, por exemplo, no Brasil, né? Eu acho que aqui irradiou essa cultura para o país e para fora do país. Então, acho que é muito até natural que evento como esse aconteça aqui. Voltando à questão dos debates, acontece enquanto gravamos a entrevista aqui. No começo desse debate, quem falou foi a coordenadora de mídias sociais do Obama, né? Como é que tu vê essa questão dessa utilização para campanhas políticas das mídias sociais? Eu acho que o político, se ele quer
fazer uma ação direta junto aos seus eleitores, eu acho isso algo muito importante, sobretudo no momento em que político, em que muitos representantes do povo, ou aqueles que querem ser representantes, né, tem tantos intermediários que a relação com o seu eleitor ele é muito limitada. Então a internet ela possibilita essa ação direta, permitindo inclusive que o político saiba informações que muitas vezes os intermediários não deixam chegar até ele. Então acho que é sempre louvável qualquer político de qualquer tipo de partido entre na internet. Mas é importante a franqueza, porque também há políticos que dão suas contas para assessores, os assessores vão virar. São os assessores que tweetam, que colocam a notícia no Face, enfim, como em primeira pessoa, como se fosse o político. Uma coisa é você fazer, botar uma tag, assessoria, né? Outra coisa é você narrar aquele outro. É curioso isso que a gente estava falando de anonimato, né? Mas esse é um caso esquisitíssimo de que existe uma falsificação daquilo que é verdadeiro, né? Se constituindo como verdadeiro, porque você não sabe que foi uma outra pessoa, senão o político escreveu. Então veja que curioso, né? Começa por aí, né? Uma certa falsidade. Aí me parece também que isso foi uma etapa de aprendizado. Hoje eu vejo muitos políticos já, quando é assessor, ele pede lá para botar assessoria. Assessoria, né? Do fulano. E às vezes também a própria qualificação do próprio profissional assessor de comunicação. Ele também começa a perceber que isso não é legal e faz o que deve ser feito, né? Mas eu acho muito importante a política se tornar em rede. Eu acho que é uma maneira bacana de você ter uma relação direta com os eleitores. Fábio, então, para encerrar, para te encontrar na internet, enfim, te encontrar na rede, quais são os teus endereços? Então, eu tenho conta no Twitter, que é o @Fábio Malini, também estou no Facebook, né, /Fábio Malini, e só jogar no Google que você vai encontrar muita coisa lá, e se tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente está à disposição para bater. E também o meu laboratório, labic.net, labic.net, Labic, que estuda internet e cultura. Para aceitar, por exemplo, no Facebook, é fácil? É só pedir para adicionar? Lá precisa deixar um recadinho? Não, primeiro eu dou uma estudada no perfil, né? Vejo se tem um perfil legal, aí depois eu adiciono. Em geral é assim. Qualquer um? Porque às vezes você não conhece a pessoa e tal. Mas aí se a pessoa realmente quer ser adicionada, ela escreve alguma coisinha, te conheci no lugar tal, etc. Embora a gente vai também tendo um limite, né? Com o tempo a gente vai tendo um limite e a gente tem que saber lidar também com essa seleção, infelizmente, a gente tem que fazer. Fábio, muito obrigado pelo bate-papo. Era para ser um bloco só, mas comecei a tomar gosto pela conversa, ficou bom, assuntos foram se desenvolvendo e te agradeço mesmo por ter participado do Movimento em Pauta. Eu queria agradecer, valeu. E o programa Movimento em Pauta de hoje fica por aqui, gravado no Conexões Globais, que aconteceu em Porto Alegre dos dias 23 a 25 de maio. Na próxima semana, mais um programa de interesse da comunidade. Até semana que vem.